Fala, rapaziada que acompanha o Balança Timão, como é que vocês estão? Tá começando mais uma resenha da semana aí, pra gente falar um pouquinho ainda da grande postura do Corinthians na segunda-feira contra o Juventude fora de casa, pra gente falar do sorteio da Copa do Brasil, já sabemos nosso adversário, hoje já saiu as datas que a gente vai enfrentar o nosso adversário também, falar das surpresas da semana, como a operação de última hora do Yuri, chegada do Vitinho, mas antes da gente falar tudo isso, vou dar um salve pro Lucão, pro Vlad, que estão aqui comigo hoje. Como é que vocês estão, meus irmãos? Tudo bem? Fala Fê, fala Vlad, tô bem. Sempre bom falar de Coringão com vocês aqui. Hoje tem bastante coisa pra gente falar. Tem o nervosismo que a gente passou segunda para repercutir mais um pouquinho. Tem as preocupações aí do futuro, como você bem disse. E um pouquinho de esperança aí com o Vitinho, né? Mas a gente vai chegar lá. É isso. Salve, Vlad. Salve aí, manos, tudo bem? Fê, Lucão, eu estava ausente na última resenha, não participei. Sempre faço muita falta para mim, mas que bom que consegui, tudo por questão de tempo, viu, galera? Porque a gente tenta muito aí, por respeito a vocês e por gostarmos muito, enfim. A gente vai tentando dar um jeito, mas feliz de estar de volta, falar de Coringão, né? Porque o Corinthians, ele nos dá uma alegria no dia, no outro ele faz a gente passar uma raiva que nem parece que a gente classificou contra o nosso maior rival, porque é uma postura tão nojenta algumas vezes, enfim, que é aquele famoso que de tédio a gente não morre, a gente fica feliz no dia, no outro já fica puto e depois fica feliz de novo. Eita porra, vamos falar do Corinthians, mano. É isso. Obrigado aí por todo mundo estar com nós de novo. É isso aí. Só para vocês verem como a memória do Vladão é ruim, a última resenha ele participou, tá bom? Porque foi o pós-Copa do Brasil, pós o derby, o Vladão estava aqui com a Foi? gente. Acho que o Vladão tá Olha a tomando minha alguma memória. coisa a mais. Né? Meu Deus do céu, eu não participei da penúltima, desculpa. Minha memória. É, Bom, eu fiz um pós-jogo, eu não consegui escalar os 11, mano. E não é faltou o bebida. bidon. Um amigo meu perguntou, ele falou, Ah, Vladão, mas não você tinha faltou tomado. também, tava com um a menos com ele. É verdade. Um amigo meu perguntou, Vladão, você tinha tomado umas pra ter esquecido? Galera, algumas pessoas, como os meninos sabem, eu não bebo nada de álcool há 7 meses. Não é. Minha memória é horrível mesmo, tá? Não era álcool. Minha memória é péssima, mano. Diferente do. Foi mal. Eu tava na última. Que bom. Então é isso, rapaziada. Vamos falar um pouquinho de segunda-feira ainda. Já falei que eu tinha para falar no pós-jogo, mas queria ouvir de vocês também. Mas só reforçar, né, que nitidamente esses caras escolhem jogo, nitidamente entraram com, como diria o Vitor Pereira, o último treinador que fez o Corinthians parecer o Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? Podemos dizer assim, que depois que venceu o Atlético Mineiro fora de casa, perdeu o jogo de ida das oitavas de final para o Atlético Goianiense, e o Vitor Pereira falou que entraram com o rei na barriga, né? E foi o que aconteceu segunda-feira, nada me tira da cabeça isso. Depois o Mateuzinho dá até uma declaração meio que confirmando isso, é patético, né? A gente pegou a pior zaga do campeonato, os caras eles não são o último colocado do campeonato, mas tem a zaga mais vazada que o último colocado do campeonato. Então, assim, e detalhe, jogou com a dupla reserva de zagueiros ainda, e o Corinthians não conseguiu chutar no gol. O gol do Mateuzinho é a primeira bola que vai no gol, assim, se a gente pode falar dessa forma, o goleiro não sujou o uniforme dos caras. Ou seja, o goleiro que tá ali protegendo ele, a pior zaga do campeonato, o cara não sujou o uniforme, porra. Que não é possível. O Corinthians, se tivesse jogado com sub-20 segunda-feira, tinha que ter dado mais trabalho pro Juventude. A minha visão é essa. Esses caras vão acordar quando pro Campeonato Brasileiro? Já é o terceiro ano seguido que é a mesma ladainha que a gente tem que aguentar nesse campeonato. Não é possível que eles não saibam onde eles jogam, não é possível que eles não tenham a dimensão do tamanho que é disputar um brasileiro pelo Corinthians. Desculpa, assim, mas eu tô muito puto ainda com segunda-feira, porque não dá para admitir na situação que a gente tá entrar do jeito que entrou. Vamos ficar usando o derby de desculpa até quando? Até quando vai ser desculpa? Beleza, mas o jogo foi na quarta. O Corinthians jogou segunda-feira, mano. 5 dias de um jogo pro outro, não deu para virar a chave. Não deu para se fechar e falar, ó, rapaziada, vamos focar agora no brasileiro. Aproveitar que pegar um time que tá numa situação pior, vamos fazer os 3 pontos aí. Se fecha, sabe? Porra, é foda, mano. Eu fiquei muito puto. O goleiro dos caras não sujou o uniforme. E você vê pelo gol do Mateuzinho o naipe do goleiro dos caras. Custava chutar no gol. O Matheusinho bateu a falta no meio do gol, o cara aceitou, mano. Então, assim, eu não sei a percepção de vocês do jogo, mas todo mundo mal. Falei no pós-jogo e vou repetir aqui: Garro se livrando da bola.
O primeiro gol sai de um lance que ele se livra da bola totalmente, ele vai dar um passe de primeira totalmente displicente, nesse contra-ataque sai o gol. A gente pode falar que o Bidon não marca ninguém, a gente pode falar que o André Ramalho não deu combate, que foram 4 caras em cima de um só e não saiu nada, a gente pode falar de tudo isso. Mas como começa uma bola do Corinthians que está no ataque, em vez do Garro dominar, ter um pouco de calma, não, ele toca de primeira para se livrar da bola, perde a bola e no contra-ataque sai o gol. Fora outros ali, Thales Magno não dá para entender. Falei no pós-jogo também, repito de novo. 8 minutos de jogo. O Thales Magno recebe uma bola do Garro, entra sozinho na área. Vai em direção ao gol. Atacante tem que ter tesão em fazer gol. O Thales Magno, em vez de ir para cima do goleiro, ele corre para a linha de fundo para tentar cruzar. Enfim, uma partida patética de tirar a gente do sério de novo. Nem parece que a gente passou pelo Palmeiras na quarta passada. Nem parece que a gente teve uma semana tão alegre de quarta até segunda-feira, porque eles já conseguiram tirar a gente do sério de novo. E assim, né? A gente sabe que sábado começa o segundo turno e a gente já sabe que de novo a nossa briga vai ser lá embaixo, no máximo almejar uma Sul-Americana, porque esses caras não conseguem levar o Campeonato Brasileiro a sério. Não conseguem. Eu queria a opinião de vocês aí do como vocês enxergaram a partida na segunda-feira e se tem algum destaque positivo, que eu acho que nem isso a gente tem, né? Ah, Fê, eu acho que passar lance a lance, eu não vou também fazer isso, porque você já fez, tanto no pós-jogo, quanto lembrou agora alguns lances, e fez muito bem isso. Mas, cara, a percepção que eu tenho é justamente essa, de que os caras escolhem jogo para jogar, e não é de agora. Só olhar a final do Paulista, por exemplo. A gente foi campeão contra os caras, e a sequência de jogos nossa foi uma draga. Então não é de agora, e não é com esse técnico. E o que faz a gente. Porque por muito tempo a gente bateu no Dorival. Mas depois da partida que ele fez, as duas partidas contra que o Corinthians fez contra o Palmeiras, faz a gente pensar se o problema realmente é ele. Ou se são os jogadores que não querem jogar e que de fato escolhem partida. Porque se for, não tá funcionando com esse técnico e também não funcionou com o outro. Vai funcionar com quem? Não vai funcionar com ninguém. Eles só jogam. Parece que o time só joga sob pressão. Só dá vida quando parece que a vida deles está em jogo, sabe? Aí, porra, vamos correr. Senão eu vou ser cobrado, deixa eu correr. Então, se é assim, que a torcida comece a cobrar todo jogo. Para pelo menos representar a gente em campo. Que não é o que está acontecendo. Do jogo, acho que é isso. Destaque positivo. Velho, eu até mandei no grupo na hora que você mandou o pós-jogo na segunda-feira. Eu falei, porra, não sei quem colocar de capa. Não, porque a gente coloca geralmente os destaques na capa. Eu não sabia quem colocar. Coloquei o Mateuzinho porque foi quem fez o gol. E eu coloquei o Garro porque eu tentei me esforçar para enxergar que quando o Corinthians precisou, parecia que ele era o que estava com mais vontade ali, o que queria mais entregar. Mas também fez uma partida péssima. Eu acho que isso daí não, enfim, não é um destaque positivo. Seria um destaque positivo se ele tivesse jogado assim desde o primeiro minuto. E não foi o caso. Então, é isso. Eu acho que não tem quem a gente pontuar como positivo ali. O campeonato começa a se desenhar. Não quero ser terrorista aqui, não quero falar ser a turminha do já caiu, pelo amor de Deus, longe disso. Acredito que não vai, se Deus quiser, a gente não vai passar nem perto disso esse ano. Mas o campeonato começa a se desenhar da mesma forma como a gente viu nos outros anos. A gente começa a perder ponto para time que não deveria perder e começa a pensar que lá na frente esses pontos podem fazer diferença, sabe? Pode fazer falta, como fez nos últimos anos. Então, pô, sei lá, eu acho que o Coringão vacila muito em fazer resultado quando, em teoria, é fácil de fazer resultado, se livrar logo desse fantasma de ficar brigando lá embaixo. Porra, tá numa semana boa, vamos dar vida aqui, vamos continuar, vamos manter essa semana boa, sabe? E, porra, sei lá, é desanimador. É desanimador quando a gente, como você bem disse, quando a gente passa por uma semana tão boa e aquilo ali que era pra ser, sabe, tipo, a chave de ouro ali pra porra, é isso, virou a chave do Coringão, não acontece. Não acontece mais uma vez. Enfim, torcer para sábado agora, a gente conseguir fazer uma partida decente, o que se já era difícil antes, vai ser mais difícil ainda com os desfalques que a gente tem, a gente vai entrar nisso já já. Mas, enfim, torcer para o time ter vergonha na cara para pelo menos correr no sábado, né? Só complementando, Lucão, antes do Vladão falar,
o que você falou, vou até pegar de gancho, porque é uma coisa que está enraizado já. Isso é claro. Mudou o elenco, muitos anos a gente falou que era é Cássio, é Gil, é Fagner, é Fábio Santos, é esse ou aquele, só que esses caras saíram, outros jogadores chegaram, vários técnicos passaram do que a gente chegou a ver anteriormente também, e a postura é a mesma. Ou seja, está enraizado no Corinthians essa postura. Tem alguma coisa ali, tem alguém ali que passou essa cultura para os caras que não é possível. O Crespo chegou no São Paulo e em menos de um mês os caras meteram 5 vitórias seguidas no Brasileiro. Eu falo direto aqui, qualquer time tem mais vergonha na cara que o Corinthians para jogar no campeonato, inclusive os que estão no Z4. Se você olhar, mesmo jogando pior, o time tem mais vergonha na cara, corre mais, se dedica mais, luta mais. O Corinthians é tudo, é um marasmo. É bolinha lá atrás, tocando bola, é isso, aquilo, e não sai nada. É um time cômodo, um time apático, passivo. Mano, não é possível, velho. Não é possível que é o único time que há anos não tem culhão para jogar bola, não tem vergonha na cara. Já falei, se tem alguma coisa errada, vem na imprensa e joga a merda no ventilador que a torcida compra o barulho. Agora não dá para todo ano ser a mesma história. Todo ano é a mesma história. Aí a gente já sabe, é capaz de correr pra caralho contra o Bahia, capaz de ganhar do Bahia, e aí vai jogar no sábado para jogar só no outro domingo contra o Vasco. Aí vai ter essa postura de merda em São Januário, aí vai falar, não, a gente não pode mais repetir isso. E vai ficar nesse loop infinito, porque todo ano é a mesma coisa. Vai jogar fora de casa, é um marasmo, é um time nojento jogando bola, e em casa corre para justificar pra torcida. Saco cheio desses caras, mano. Todo ano é a mesma coisa. Muda elenco, muda treinador, sai e entra treinador, é sempre a mesma coisa. Tá enraizado no CT, tá enraizado no Parque São Jorge isso daí, mano. Saco cheio já, velho. Mano, eu não, é foda mesmo, porque acho que a palavra é essa, enraizada, mano. Só pode ser isso, porque até diretoria já trocou. Faz alguns anos já que o Corinthians jogando, principalmente fora, é essa coisa lamentável, assim, uma postura nojenta. O que aconteceu na segunda-feira agora é uma coisa que a gente está muito acostumado, mano, que a gente espera. Inclusive, a gente já falou aqui algumas vezes de que a gente fala que a gente, puta, não confio nesses caras, não confio nesses caras, não confio nesses caras. É muito por isso. E o que o Fê acabou de dizer agora, a gente falava muito de alguns caras, que eu não tenho saudade nenhuma, inclusive, mas que a gente falava de Gil, de Fagner, de Cássio, mas aí os caras saem e seguem. Só pode ser enraizado, mano. Lembra que, claro que lembra, todos nós lembramos, que um tempo atrás isso acontecia pro bem. Mano, podia acontecer o que fosse. O Corinthians tinha postura de Corinthians e ganhava campeonato, e ganhava clássico, e ganhava... Inverteu, mano. Inverteu, tipo, agora o que tá enraizado é o lado ruim, mano. O Corinthians não tem postura de Corinthians como tem que ter quarta e domingo. Não tem, cara. É só, tipo, escolhe em jogo, isso é muito claro, mano. E não dá nem pra gente ficar de colocar na conta do treinador. Só que isso que é muito foda, né, mano? Porque a gente não coloca na conta do treinador, mas aí parece que a gente tá passando pano pra ele, mas não, porque ele também tem a responsabilidade deles, né? Os treinadores também têm. Ô, Belmão, você tá com a cara de que viu alguma coisa engraçada. Eu acho engraçado quando a gente tá com vontade de rir. Não. É que tá. Começa a pensar umas coisas aqui no momento de raiva do jogo e começa a lembrar. Sabe o que parecia? Aquela quando a gente tá na sala e não pode rir. E a gente fica segurando o riso, sabe? É engraçado, tava te olhando aqui, enfim. E isso que é foda, porque assim, a gente não pode passar pano para treinador ou para jogador, obviamente, nem para diretoria. Só que não é deles, mano. Tipo, não é na conta do Dorival isso, porque isso foi com o Ramon, isso foi com todo mundo que passou aqui, cara. Isso é patético, assim, é uma postura realmente que é inaceitável. Eu não sei o que precisa fazer lá dentro, mano. Se precisa, sei lá, a nova diretoria agora, vamos ver como vai ser, se vai ficar o Osmar, se não vai. Quem chegar lá, mano, tem que mudar, cara. Tem que mudar essa postura, tem que sacudir o CT lá. Porque, mano, não dá para aceitar, não dá para o Corinthians toda vez que vai jogar fora de casa, ou quase todas as vezes, ser esse jeito, cara. É vergonhoso a gente, como corintiano, ficar com vergonha, mano. Foi mais uma noite, assim, de vergonha, mano. De a gente olhar, assistir o nosso time e falar, mano, que porra é essa, velho? E o pior, tipo, quando a gente vê que é simplesmente por ser limitado,
já é um problema, claro. A gente fica puto, tipo, mano, como pode arrumar, montar um time tão merda como esse e tal, como a gente já aconteceu algumas vezes. Só que tem casos que vê que é falta de vontade, mano, é falta de vergonha na cara, mano, porque esses mesmos caras eliminaram um dos melhores times do Brasil, mano, fazendo 2 jogos bons, 2 jogos seguros, assim, não quer mesmo, parece. Tipo, não quero pôr meu pé nesse jogo, quero pôr só naquele. Só que assim, não dá pra gente aceitar isso, mano. É realmente triste. Acho que são só 3 pontos a mais do que o que a gente fez no primeiro turno do ano passado, que foi um ano terrível pra gente. Então, assim, um ano que a gente fez conta, mano. Assim, de lembrar isso, que pode se repetir daqui a pouco, é desesperador, mano. Todo corintiano fazendo conta, mano. A gente ficava fazendo conta, fazendo simulação e arrancando os cabelos, falando, meu Deus, fudeu. Eu não sei se a gente ganha do fulano lá fora, não sei se a gente ganha do fulano em casa. E assim, são só 3 pontos de diferença, mano. Só 3 pontos. É de novo essa porra, tá ligado? Não dá pra aceitar, mano. Eu não sei o que precisa ser feito. Realmente, eu não sei, mano. Não dá pra gente colocar só na conta do Dorival, o que não quer dizer que o Dorival não tem responsabilidade dele. Não dá pra gente colocar só, entre muitas aspas, na conta desses jogadores. Porque já acontece com outros elencos também. Tá no clube, mano. Então, assim, a diretoria que. Mais um desafio dessa diretoria que vai. Tomara que ficar até esse ano e meio aí, porque não dá para trocar agora, daqui a um ano e meio trocar de novo, pelo menos na minha opinião. Acho que tem que chegar num acordo lá que parece que é o que vai acontecer. Fica esse ano e meio aí no mandato tampão. E assim, tem que chegar e sacudir o CT, mano. Sacudir o CT realmente, mano, mostrar pros caras onde eles estão. Tipo, quem acha que tá de favor, mete o pé, pode ir embora, mano. Ah, você acha que está de favor? Pode ir embora, mano. Não fica mais aqui, mano. E recuperar o DNA corintiano, mano. Não pode. Mano, a gente tá falando além de ser bom ou ruim, mano. Claro que tem alguns jogadores do nosso elenco que assim não dá. O Thales Magno, eu vou até citar um outro que eu não queria nem colocar na mesma frase, que é o Romero, porque o Romero não cabe na mesma frase do Thales Magno. Mas assim, falando de campo atualmente, infelizmente cabe. Não dá, mano. Não, mas a gente não tá falando só de qualidade técnica, a gente tá falando de postura, mano. De DNA corintiano mesmo, mano, que é de entrega, de raça, de não ter bola perdida. E assim, é quarta e domingo, sim, mano. É quarta e domingo, não é só contra o Palmeiras, não, mano. Não é só, tá ligado? Não pode, mano. Então, assim, eu tô até falando demais porque realmente o pós-jogo o Fê nos representou muito bem, mas eu queria muito falar também, porque assim. Às vezes a gente empata uns jogos, perde uns jogos dentro de alguns contextos, e eu vou falar por mim, eu consigo ainda passar algum pano, tipo, a gente empatou com o Fortaleza em casa, dentro do contexto da semana ali, tá, beleza, a gente ia focar no derby, passou o derby, virou a chave, tem que virar, mano. O Campeonato Brasileiro tem que ser a prioridade do Corinthians, mano. Naquela semana específica, ok, pelo contexto. Mas assim, o Corinthians não pode cair para a segunda divisão e falar, nossa, Vlad, tá sendo pessimista demais. Não tô, são 3 pontos a mais do ano passado que quase caiu, caralho. Que depois fez 9 vitórias seguidas lá, mas a gente sofreu o ano inteiro, pô. Foram 9 vitórias em um mês e meio. Enfim, mano, assim, eu não tenho, nem tenho análise, é só realmente desabafo, porque vai analisar o quê? Sendo que tá essa mesma merda aí há 5 anos, 6 anos, mudou diretoria, mudou treinador, mudou jogador, mudou todo mundo e continua. É alguma coisa no CT lá, mano, não sei lá, velho. Tem que benzer, tem que sacudir aquela porra lá, porque tá difícil, mano, tá muito difícil, cara. Não, eu concordo, Vladão. E alinhado a tudo isso, ainda estamos com resquício de cagada da administração anterior, né? Porque agora os sócios afastaram Augusto, só que o legado dele, mais uma das grandes mentiras que ele falava, de tá tudo em dia, a conta chegou agora, né? Essa semana a gente teve aí o Santos Laguna do México ativando o transfer ban lá na FIFA. O Corinthians está proibido de inscrever qualquer jogador aí até quitar essa dívida com o Santos Laguna. Uma dívida aí que passa dos 30 milhões de reais e a herança do Augusto, né? Que se gabava de nunca. O Corinthians foi tão organizado, não pagava, tal, não sei o que, tá aí. Tá aí, assim, podendo ainda, vai ter a questão do Rojas ainda, né? Que o Corinthians teve seus recursos negados, podendo chegar a 40 milhões, ou seja, estamos falando de 2 caras, 2 merdas, para ser sincero, porque o Rojas, horroroso, o Torres não preciso nem falar. Inclusive, acho, e vou continuar com a minha opinião, é uma afronta o Félix Torres vestir a camisa do Corinthians depois da final do Campeonato Paulista. Esse cara ser relacionado, esse cara ainda entrar em campo. Entendo o que você disse do jogo do Fortaleza, mas a gente toma um gol com 5 minutos que passa por ele também. Então, assim, a gente está com. Quando a gente olha também para cenários para fora, esse ano está muito pior. Está muito pior. Também não vou fazer tempestade em copo d'água aqui. Pelo que eu vi até agora do Campeonato Brasileiro, tem times muito piores que o Corinthians, muito piores.
Inclusive, se eu for falar para vocês, o Grêmio jogando é um time tenebroso, o Vasco também com o Diniz não consegue ganhar. Falar de Fortaleza, Juventude e Sport são ali praticamente vai ser muito difícil esses times saírem de. Então, acho que o Corinthians esse ano vai ser muito mais sorte do que juízo, para ser sincero, porque é inacreditável. Ano passado, na janela do meio do ano, os reforços chegaram e jogaram. Agora a gente tem um reforço e os que são titular estão tudo machucados. A gente já vai entrar nisso também. Então é uma junção de coisas ruins que estão rondando que é mais sorte do que juízo no, a gente conseguir algo maior do que ficar ali no meio da tabela esse ano, sei lá, em 13º, 12º, não sei. Porque vale lembrar que é uma posição mentirosa que a gente está no campeonato hoje também, né? É uma posição que quem está na nossa frente, quem está atrás de nós também tem jogos a menos. Então, ainda assim, o Corinthians é um dos poucos times que fez 19 jogos. Então, sei lá, cara, é muita coisa errada, é muita coisa que está por vir ainda. E o financeiro é o que poderia ajudar para reforçar o clube, vai ser usado para evitar transfer ban, né, e quitar pendências de cagada já da gestão Augusto Melo. Então é isso, vamos tentar falar um pouquinho de coisa Além dos boa dois, tá, aí. Fê? Além de Félix Torres e de Rojas, ainda tem na conta Garro e Maicon, Garro, tá? o Garro, pelo que eu entendi, ainda é passivo de acordo, né? Pelo que eu tô vendo aí, é entendimento do contrato. Acho que é questão do imposto, né? Vocês podem me corrigir. Eu acho que o Sim, Talheres queria sim, que o sim. Corinthians pagasse o imposto na Argentina e o Corinthians alega que não. Ele já pagou tudo na transferência do cara, tudo já, e ali eles que se resolvam com a justiça da Argentina para pagar o imposto, não o Corinthians. E o Maicon é simples, né? Embala e devolve. Não tem nem o que, não tem o que falar. Fala pro Shakhtar, ó, pega aí, eu acho inacreditável. O Maicon é resquício do Duílio ainda. O cara tá emprestado há 4 temporadas no Corinthians, 22, 23, 24 e 25. E quantas vezes ele entrou em campo, viveu machucado aí, e quando entra em campo, bom, enfim, vamos falar de outras coisas. Vai, ontem a gente teve o sorteio da Copa do Brasil, o Corinthians pega o Atlético Paranaense, e no chaveamento do lado do Corinthians ali tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, então o Corinthians, se passar do Atlético Paranaense, pega ou Cruzeiro ou Atlético Mineiro. Acho que dos adversários que a gente podia pegar, é o único que não está na Série A, então, e também não está muito bem na Série B, então é um adversário que acho que a gente tem que ser honesto, é um dos que a gente queria pegar, mas ao mesmo tempo tem que ver se os bonitão vão escolher jogar contra eles ou não, né? Tem que ver se fora de casa eles vão querer correr, se eles vão se fechar para ganhar o jogo ou não, ou pelo menos voltar com empate para decidir na arena, né? Hoje saiu já as datas e horários, então o jogo de ida dia 27 de agosto, uma quarta-feira lá em Curitiba, e a volta numa quinta-feira por conta da data FIFA, então 11 de setembro, 9h30 da noite, quinta-feira em Itaquera, o jogo da volta. E queria entender com vocês aí, gostaram do sorteio? Finalmente um sorteio que jogou a nosso favor? Ou quando a gente pensa no nosso querido elenco, pensa se eles vão estar afim de jogar bola ou não, qualquer adversário assusta. Como que vocês enxergaram esse sorteio aí? E se passar, confrontos difíceis, né? E uma curiosidade, eu tiro da cabeça, eu falo para vocês, eu com as minhas estatísticas que eu mesmo crio, o Corinthians é um time que pode pegar das oitavas de final até uma possível final, todos os times jogando um jogo no sintético, né? Porque agora vai jogar no sintético de novo. Se passar do Atlético Paranaense, passar o Atlético Mineiro, joga no sintético de novo. E se pegar o Botafogo numa possível final, joga uma final no sintético de novo. Então o Corinthians pode jogar das oitavas até uma possível final, só jogo no sintético. Isso agrega alguma coisa? Não, mas foi uma coisa que eu criei da cabeça e pode acontecer. Exato, mas se vier as lesões que vieram no jogo do porco, a gente vai finalizar com o Sub-11 a Copa do Brasil também, né? Mas, enfim, Fê, eu acho que do sorteio em si, eu só tenho uma coisa para falar, velho. A gente tem dois pontos de vista aqui do sorteio. O ponto de vista da torcida, que eu acho que, como torcedor, eu prefiro pegar o time mais fraco, sempre. Para mim, sei lá, para mim, se for para ser campeão, pegando só time da Série D, eu prefiro. Mas ao mesmo tempo eu fico com um pouco de receio pensando justamente do lado dos jogadores. Porque se contra o Juventude entraram com o rei na barriga, eu tenho medo de entrar com o mesmo rei na barriga contra um time que tá mal na Série B.
Porque a gente sabe, por mais que o time não esteja bem e por mais que o time esteja jogando uma Série B, porra, é uma quarta de final de uma Copa do Brasil. Os caras vão entrar dando a vida. E se a gente não der a vida também, o que em teoria era para ser simples, vai ser um puta de um jogo complicado pra gente. É, eu acho que a minha única preocupação é essa. O que o Corinthians vem apresentando aí é foda você ficar misturando o jogo de Copa e de Campeonato Brasileiro. Eu vou colocar tudo no mesmo balaio e vou pegar generalizado. O que o Corinthians vem apresentando até agora, eu não sei o que esperar. Eu não sei. Se for para apresentar o que vem apresentando, eu tenho medo do outro time entrar com mais vontade do que a gente. Porque eles vão entrar com muita vontade. Enfim, do sorteio é isso. Concordo totalmente com o que o Lucão falou, acho que é isso. Assim, tomar cuidado com o que eu vou falar, porque eu não confio no time do Corinthians. Mas, assim, o Corinthians tem que passar. E por que eu acho que tem que passar? Com todo o respeito que o Atlético Paranaense, tá? O Corinthians joga a Série A. Óbvio, eu sei que orçamento, dinheiro não entra no campo, mas nesse caso tem que se considerar assim. A folha do Corinthians é muito mais alta. O Atlético do Paraná tá perto da zona de rebaixamento para a Série C. Ou seja, estão muito mal na Série B. Mas tirou o São Paulo. O contexto, é o bom do futebol, é isso. Mas o contexto, o São Paulo jogou com a menos jogo inteiro. O São Paulo perdeu o goleiro dele com, sei lá, 5 minutos de jogo. O São Paulo teve um zagueiro amarelado com 3 minutos de jogo. Né? Como era o jogo que antecedia o do Corinthians, eu assisti esse jogo. Então, esse é o contexto. O São Paulo foi eliminado com esse contexto. Né? O São Paulo podia ter feito 5 no Morumbi. Essa é a realidade. Então, assim, o Corinthians não pode não passar de fase. Claro que o jogo é jogado, o lambaria é pescado, aquela frase famosa do meio da bola, mas assim, não dá, mano. Os jogadores do Corinthians precisam ter vergonha na cara, né, e passar de fase. E assim, em paralelo, focar no brasileiro. O jogo é dia 27, daqui a pouquinho, tá aí, ó. 3, 4 dias depois tem um derby, eles adoram derby, né? Então, assim, é importante ganhar o derby, sim, do Campeonato Brasileiro, é importante vencer bem, ou pelo menos vir do Paraná com um resultado que a gente consiga decidir, assim, não vou dizer com tranquilidade, porque, mano, se você pega um time de Série D, não é tranquilo hoje em dia, não tem mais bobo no futebol. Mas, assim, precisa passar, mano. Não dá. O Dorival entende isso aí, ele é campeão dessa competição, ele ganhou, das últimas 3 ele ganhou 2, ele sabe o quanto isso seria importante para o Corinthians, financeiramente falando, esportivamente falando. O Corinthians não pode ficar sem ganhar tanto tempo, assim, ganhamos, claro, o estadual, mas assim, a gente sabe do contexto hoje em dia do estadual, que a gente adora ganhar, mas assim, o Corinthians tem que figurar sempre na frente, faz tempo que a gente não compete, não ganha, melhor dizendo, competir, a gente chegou até em finais, né, chegou em 2022, enfim, chegamos em semifinal aí, mas enfim, é importante a gente ganhar. E então, mano, é entrar dando a vida no dia 27, entrar dando a vida no dia 31, entrar dando a vida contra o Vasco. O Corinthians tem que passar de fase, cara. Eu acho que o Corinthians deu bem no sorteio, de novo, com todo o respeito ao Atlético Paranaense. Mas vai perguntar para um torcedor do Atlético Paranaense. O que eles querem? Eles querem não cair para a Série C, porra. Hoje a realidade dos caras é essa, mano. Tem torcedor do Atlético Paranaense que nem fala em vaga para a Série A nesse momento, tá ligado? E o Corinthians joga a Série A com uma folha alta como tem. Então, assim, mano, o Corinthians deu bem no sorteio, e eu acho que tem que passar de qualquer jeito. Aí os caras que deu o jeito deles, a torcida, claro que vai fazer a nossa parte, vai encher a Neoquímica Arena no jogo de volta, vai ter uma galera corintiana também no Paraná, porque é uma torcida a nossa enorme no Paraná, onde a gente vai, sempre tem corintiano que vai de São Paulo, que vai de onde for, lá mais ainda porque tem muito corintiano no Paraná, enfim. E é isso, mano. Acho que analisando de uma maneira sem desrespeitar o nosso adversário, mas de uma maneira, uma análise mesmo. Isso é uma análise. O Corinthians se deu bem no sorteio e tem que passar de fase na Copa do Brasil. É isso aí, Vlad. E até pegando o que você disse, né? O Corinthians, se for para a semifinal, se passar o Atlético Paranaense, a quarta Copa do Brasil seguida que pelo menos chega na semifinal. 2022 foi finalista, 23 caiu na semi, ano passado caiu na semi, e esse ano, se passar do Atlético Paranaense, está na semi de novo. Até financeiramente é bom a gente ir longe. Agora, o que me pega, fazendo o paralelo que o Lucão falou de colocar o brasileiro no mesmo balaio, é que no 2022, 2023 e 2024, a gente teve que uma hora abrir mão de uma possível final para focar no brasileiro. Porque, como o Lucão falou, uma hora os pontos começam a fazer falta. E aí você tem que focar no brasileiro para não dar ruim no brasileiro. Então é isso. Eu tô com vocês, assim. Se a gente for olhar em análise do até momento que os dois vivem, com todo respeito ao Atlético Paranaense, é um time que tem muito refúgio. No gol é o Santos.
Goleiro, cara do Atlético Paranaense, saiu, foi pro Flamengo e agora tá de volta no Atlético Paranaense. Na zaga tem Léo Pelé. No meio-campo tem Juliano. No ataque tem Allan Kardec. Então, pô, é um time cheio de refúgio e refúgio velho, tirando o Léo Pelé, que é mais novo, né? Mas Juliano, Allan Kardec, Santos no gol, e deve ter outros ali ainda que eu devo estar esquecendo, mas que fazem parte do elenco. O técnico Odair Hellmann, que não tá bem também. Então, enfim, acho que, como vocês falaram, no sorteio a gente se deu bem, mas é aquilo, acreditar, confiar nesses caras, infelizmente a gente não consegue, né? Talvez tivesse ganho do Juventude, a gente poderia estar aqui falando, ó, viramos a chave, né? Agora vamos que vamos fazer prevalecer esse momento bom, e é isso. Porque até a gente chegar no jogo do Atlético Paranaense, a gente joga sábado agora com o Bahia, depois joga 8 dias depois contra o Vasco, ou seja, joga em casa no sábado, 9 da noite, para jogar no outro domingo no Rio de Janeiro às 4, nem a viagem é longa, para voltar para casa e aí sim, na quarta-feira já vai para Curitiba e aí tem o derby e aí vem a data FIFA. Então, Corinthians tem que, de novo, se fechar e tentar somar ponto no Brasileiro e trazer um bom resultado de Curitiba para a gente tentar resolver na Neoquímica Arena. Somado a tudo isso, para a gente chegar já para a reta final da nossa resenha de hoje, Vitinho chegou, quero saber a opinião de vocês, gostaram, não gostaram, já vou dar minha opinião aqui. Tendo em vista as nossas opções de ataque, adorei. Se vai ser bom, se não vai, qualquer coisa que tá chegando para ajudar no ataque, eu confesso que eu gostei. Tá rolando vídeo aí fazendo um compilado de momentos ruins dele no Flamengo, só que ao mesmo tempo, se você pega recortes dele bom no Flamengo, você não sabe para qual cara você espera dentro do Corinthians. E desculpa, eu vi um vídeo, um compilado de momentos ruins dele no Flamengo, eu consigo fazer o idêntico do Yuri Alberto no Corinthians também. Então dá pra gente pesar para coisa boa e para coisa ruim. Vamos esperar o cara jogar. Ponto número 1, gostei. Que bom que chegou um cara diferente aí. Acredito que melhor que o Thales Magno, que o Romero, ele vai conseguir ser. E consegue jogar em outras posições também. E a outra coisa é que é incrível, né? Vamos relembrar aqui, vou puxar na memória. 2015, antes de um derby, Guerreiro pegou dengue. Lembram disso? Ou seja, sempre um cara importante que se ferra. Agora o Yuri, apesar de ter voltado no minhaca da lesão, hoje foi operado às pressas de uma hernia inguinal e, segundo os médicos, de 4 a 8 semanas. Ou seja, podendo ficar até 2 meses fora, dificilmente joga em Curitiba, dificilmente joga o derby no final do mês e tem uma chance quase remota de jogar o jogo da volta da Copa do Brasil em casa. É incrível, né? Com todo respeito, o Thales Magno não pega um resfriado, o Romero também está com uma saúde invejável, entre outros ali, e os caras que a gente. Aí, quem que machuca? O Memphis, machucou semana passada, o Carrilho, é incrível. E os pernas de pau estão tudo com uma saúde de dar inveja, mano. É inacreditável. Outra coisa, e aí eu queria levantar o último ponto com vocês, prometo. Quando um moleque da base do Porco destrói na base, ele já está no profissional. O filho do Robinho no Santos, com seus 17 anos, já está no profissional. Dizem, e toda hora dizem isso, semanalmente, porque joga toda semana, que um tal do Cauê Furquim, do Sub-17, e um moleque do meio campo Sub-17, não sei se é Guilherme Amorim, alguma coisa assim, me desculpem, tá? Não lembro o nome mesmo, alguma coisa assim. Falam que esses moleques destroem a bola. Jogam muita bola no Sub-17. Parece que o Cauê Furquim, na necessidade, já subiu pro profissional, agora. Mas por que não testar esses dois moleques? Põe pra jogar em casa. Ô, tô louco, mano. Não é verdade? Põe um moleque ali pra jogar junto com o Garro, pra jogar junto com outro cara ali. Por que não tentar? Por que não testar? Todo time aí, todo time, um moleque desponta na base, sobe pro profissional e joga. Só no Corinthians que não. Talvez pode ser uma multa ridícula, o moleque vai bem, vem outro time, vai lá e leva, não sei o que e tal. Mas eu queria saber a opinião de vocês também. A gente devia dar uma chance para essa molecada que se destaca também. Aquele negócio, ó, você vai jogar, se você errar, a gente segura a bronca, os experientes segura a bronca para você, joga sem peso nenhum, vai para cima e é isso. Então, nesse momento de dificuldade, inclusive de transfer ban, a solução tem que estar em casa. Do sub-20 eu não vou falar, que o sub-20 do Corinthians é tenebroso. Mas no sub-17 aí, põe um moleque desse para jogar. Às vezes um moleque desse ajuda. 2023 foi assim.
Tudo bem que é um pouquinho mais velho, mas foi com o Moscardo, com o Murilo, com o Wesley. Ali funcionou. Então, queria a opinião de vocês aí. Vitinho, gostaram ou não? O Yuri, infelizmente operou, e os outros Bagre, tudo com uma saúde invejável. E o que vocês acham da gente com essa questão de transfer ban aí? Não dá uma chance para a molecada, pelo menos o sub-17 aí. Fê, tô 100% alinhado contigo, velho. Se a gente pega o histórico da nossa torcida, não sei se vocês concordam comigo, tá? Mas eu tenho a visão de que a torcida do Corinthians ela não é de queimar jogador. Ela não é de pressionar pra caralho um jogador, principalmente um moleque novo que tá subindo na base. Eu acho que a maior percepção que eu tenho disso é olhar ainda, mesmo com uma sequência de partidas ruins, e mesmo não sendo tão novo assim, o quanto boa parte da torcida ainda passa um puta de um pano pro bidon. Então, a nossa torcida ela não tem essa característica de queimar jogador, pelo contrário, vai abraçar o moleque e sei lá, se acontecer alguma desgraça em algum jogo, eu tenho certeza que a torcida vai culpar todo mundo, menos os moleques. O que dá uma segurança a mais para os moleques estrearem, para os moleques terem uma oportunidade. Então, eu concordo 100%. Se destoa tanto assim na base, sobe, velho. Vamos ver o que acontece. Pô, se der duas, três chances pro moleque e não for bem, tira o cara, velho. Volta pra base. Vai ter mais experiência antes de voltar. Mas a chance ele precisa ter, sabe? E, de novo, como você bem disse, ainda mais num momento em que a gente tá com uma carência de elenco, onde a gente não está conseguindo contratar, antes unicamente, única e exclusivamente por questão financeira, agora por questão financeira e por transfer ban. Então a gente tem que achar oportunidades dentro de casa. E se existem essas oportunidades, não usar é burrice. Porra, você falou do Yuri. De verdade, para mim, tragédia. Tragédia. Olha quem a gente tem no ataque hoje para entrar no jogo. Não, a gente não tem, na verdade, né? Um ataque. O Vitinho, pô, tá 2 meses e meio, 3 meses parado. Eu duvido, eu gostei muito da vinda dele, tá? Mas eu duvido que ele vai entrar agora de bate-pronto. Pô, se entrar é mais um. Beleza que é necessidade, colocar na necessidade, mas, pô, é mais um risco de lesão. Mas acho que não. Pelo que ele falou hoje na coletiva dele, eu vi um cortezinho quando eu parei de trabalhar. Ele falou que não tem previsão de jogar, não, porque senão ele vai ser mais um pode ser mais um para somar no DM lá. Então, eu vi isso também. Pô, tá certo. Vai querer esticar a corda com o maluco agora, na primeira semana dele de Corinthians, ainda mais tendo decisões agora pela frente, de verdade não é a hora de esticar a corda com ele, que acabou de chegar. Só que ao mesmo tempo que não é a hora de esticar com ele, que Memphis está machucado e que Yuri acabou de fazer uma cirurgia, quem que joga no sábado? Porque o Romero foi expulso. É Thales e Thales, que só o Thales já é um a menos. Vão Vai colocar. ressuscitar o Hector, que não Ou foi nem vai dar chance, relacionado nos últimos jogos, é. ou vai dar Põe o chance pro moleque da base Guinegão. aí, falei. Deixa, põe no ataque Guinegão e o tal do Furquinho aí do Sub-17. Põe o Dieguinho e foda-se, mano. Põe os moleques Eu correria, pelo concordo. menos. 2004, vocês vão lembrar, pô, a gente teve que jogar com Wilson, Bobô, foi subindo um monte de moleque da base ali pra ajudar. Põe agora também. Eu concordo 100%, Fê, mas não é o que o Dorival vem fazendo. Pô, pro Dorival dar uma chance pro Dieguinho foi um parto. O Kaique entrou quem? Uma ou duas partidas? E, pô, não entrou mal, tá? Quando ele entrou, mas não teve a chance de voltar. Então, eu não sei se essa chance vem por agora. Eu não sei o que esperar do nosso ataque pro sábado. Não sei se ele vai querer empilhar o meio-campo ali e deixar o Thales isolado lá na frente. Não sei. Eu de verdade não sei o que vai ser sábado. Enfim, acho que é isso. Vinda do Vitinho, eu achei muito boa mesmo. Acho que independente do que ele apresentar daqui para frente, como você também bem disse, dificilmente vai ser algo pior do que o Romero e o Thales. Então eu achei boa, uma, uma área ali que a gente estava bem carente quando falta Memphis ou quando falta Yuri, a gente sente a falta dos dois, então trazer uma sombra boa ali é algo positivo para mim. Da lesão do Yuri já passei dos moleques também, concordo 1000% com você, que agora, mais do que nunca, é hora de dar uma chance, porque a gente precisa, a gente está sem ataque,
a gente está com um sistema ofensivo ali defasado. Então, pô, se tem uma hora para dar uma chance, a hora é agora, velho. É isso. Não sei se o Vlad concorda comigo, quer colocar mais algum ponto. Manos, eu concordo em boa parte. Eu acho que sobre os moleques da base, concordo, óbvio, mas não é possível, né, mano? Nem o Corinthians confia na própria base, o que é uma opção, né? Às vezes o próprio clube sabe que os moleques ali não tem um moleque que salve. Ou é tudo esquema, né? A gente sabe de esquema, sabe de um monte de coisa, né? Então, assim, a gente sabe, né, mano, que é muito sujo. Não podemos aqui cravar algumas coisas, mas assim, o jogador do empresário tal não vai jogar aqui. Tem que ser do empresário tal, então não vai jogar, sabe? Porque só pode ser, mano. Porque o Fê muito bem citou aí, falou: os moleques do Palmeiras tudo sobe, moleque do Santos sobe, do São Paulo sobe, do Corinthians não fica. O moleque que fez o gol na final da Copinha na Arena lá, o Kaique lá, jogou 2 vezes, quando entrou foi bem, mas não joga nunca. Ou treina mal pra caralho, ou é a questão que eu citei agora de esquema, que a gente tem que considerar, né? Tratando-se de Corinthians, a gente tem que considerar, infelizmente. Ou é o próprio clube sabe que, tipo, que os moleques não servem, mano. Porque não é possível, né? Porque eu acho que, considerando um cenário normal, mas tem que lapidar aquela porra toda, foda-se, põe pra jogar, né? Então eu concordo, tem que pôr pra jogar os moleques aí da base. O Yuri Alberto, mano, coisa que só acontece no Corinthians, de verdade. Nessa fase, se bem que a gente tá nessa fase há 200 anos também, né, mano? Mas assim, é uma pena mesmo, não é nem lesão de campo, nada de jogo, puta, uma pena, vai fazer uma falta do caralho, como ele tava fazendo. Aí ele voltou, acho que se eu não me engano, no Ceará, sei lá. Quando ele voltou, ele jogou meia hora e todo mundo já viu a diferença que era com ele, né, mano? Que ele até perdeu um gol na cara lá, enfim, mas depois já fez gol de novo, enfim. Uma pena mesmo, uma pena. Vamos ver o que o Dorival faz. Acho que os moleques da base é uma opção. Sobre o Vitinho, obviamente não vou ficar de polêmica, nada disso. É que eu acho que a nossa régua tá muito baixa, né, mano? Eu acho que a gente realmente, Thales Magno, Romero, puta que pariu, mano. Não dá, não tem como, né, mano? Com todo respeito ao Romero, que a gente já falou várias vezes, mas não dá, mas eu não gosto muito do Vitinho, não, cara. Espero muito aquela que a gente sempre tanto fala, né? Que não quero ter razão de nada, não, pelo amor de Deus. Obviamente, como corintiano, vou torcer demais para dar certo, torcer demais para ser um cara que eu começo a gostar. Mas eu não gosto, mano. E é coincidido. Claro que esse é só um relato meu, né? Porque todo mundo, obviamente, podia assistir os jogos. Na época que ele jogava no Flamengo, eu morava com um amigo flamenguista, o Brunão. E eu assisti muito o jogo do Vitinho. Nunca gostei. Sigo sem gostar, tá? Mas é a famosa que o Gima nos ensinou, que tá afundando o jacaré-tronco. Perto do que temos, ótimo, mas não é um jogador que eu gosto. De tudo isso, espero muito que quando puder jogar, que jogue bem, que entre bem, que eu sei que ele finaliza bem, que é driblador e tal. Perto do que temos, acho que o Corinthians fez bem, parece que não teve grandes custos, né? Que o salário não é dos mais altos do elenco, que é um salário alto, mas hoje em dia todo mundo custa caro, então é isso, mano, que dê certo. Acho que na balança é uma aposta que acho que valeu ser feito. Não é um jogador que eu curto, como eu falei para vocês, mas a gente não pode ir para o mercado comprar ninguém, a gente mal tá pagando os que a gente já comprou. O moleque da base, o clube não confia ou não põe para jogar por esquema. Então, dentro desse contexto, o Vitinho, quem sabe, pode ajudar. Uma pena que não pode já entrar agora. Espero muito que ajude pra caralho, que daqui, sei lá, algumas resenhas eu esteja aqui elogiando ele, dizendo que eu estou surpreso positivamente, como já aconteceu, por exemplo, com o Hugo Souza. Eu não teria feito a contratação do Hugo Souza, por exemplo. Não gostava do Hugo Souza, fiquei muito surpreso positivamente. Quem sabe acontece algo parecido com o Vitinho. Boa, Vladão. E aí, só para complementar também, enquanto vocês falavam, eu lembrei aqui, acho que o Meia, que é o tal do Gui Amorim, o Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, tweetou recentemente que a multa dele era baixíssima para o mercado brasileiro. Aí um cara ainda comentou assim para ele: isso mesmo, fica divulgando aí. Aí ele falou: amigão, se eu sei, imagina os clubes. Porque parece que esse moleque, assim, o Sub-17 tá indo bem, tá? Eu tô falando do Sub-17 especificamente, que é uma categoria que tá voando. Então esses moleques, eles estão sendo destaque de uma categoria que tá bem, diferente do Sub-20. Totalmente diferente, é outro cenário do Sub-20. O Sub-17 está bem. Então, assim, oportuniza esses moleques aí. Já amarra o moleque num contrato aí, já aumenta a multa, já isso e aquilo, e põe para jogar, mano. Precisa, é necessidade. A necessidade. Eu tenho certeza, se fosse o Lucha no banco, tava jogando já. Tenho certeza. O Lucha, para isso, era foda, mano. E só uma última informação para a gente encerrar a resenha.
Vazou agora à noite que tem um cara aí que vai concorrer, um conselheiro do Corinthians que vai concorrer, falou que saiu uma notícia aí para uma página, Voz da Arquibancada, alguma coisa assim, que o conselheiro André Castro, funcionário da XP, conselheiro do Corinthians, falou que vai se candidatar à presidência do Corinthians nessas eleições indiretas, e se for eleito, ele tem um investidor de $1 bilhão para aportar no futebol do Corinthians. Aí o Luiz Fabiani falou: conversei com o conselheiro André Castro e ele confirmou que será candidato à presidência do Corinthians nas eleições indiretas. Então, mais um, como a gente pode falar, que não vai dar em nada, porque esse cara com certeza não vai ser eleito nessa eleição indireta, mas é mais um que quer. E como a gente sabe disso, os minutinhos de fama, né? Prometendo isso, aquilo, a gente sabe que não vai ser ele, vamos ver se eu tô com o Vladão. Do jeito que tá, já que tudo isso aconteceu, né? Que fique quem tá lá já, deixa continuar o trabalho. Falta 1 ano e 3 meses, vai para a próxima eleição. E aí a gente, ano que vem, resolve. E vamos ver quem vai sair para ser candidato à presidência ano que vem, para o próximo triênio, né? E aí a gente exerce aí e faz um barulho para aquele que a gente acredita que pode realmente ser competente e estar na frente do Corinthians. Tá certo? Lucão, obrigado. Vladão, obrigado. Resenha fera demais. Aí já chegando quase 50 minutos já. Passamos dos 45 minutos. Já foi um tempo, estamos nos acréscimos e parece que tem 10 minutos que a resenha começou. Sempre bom estar com vocês, sempre bom falar de Corinthians com vocês. Muito obrigado. Para quem chegou até aqui, spoilerzinho. Sábado a gente grava o nosso podcast com a Teca. Que é isso, Vladão? Um cachorrinho. Um cachorrinho, é um porquinho corintiano comendo. É um porquinho, mano. Ó, é muito bonitinho, adoro ele. Adoro esse porquinho. Então, no sábado a gente grava o podcast com a Teca, que é, além de amiga de arquibancada e muitos anos de Corinthians aí, a Teca que é sócia do Corinthians há 19 anos, participa ativamente da vida política do Corinthians, posta vídeos no seu Instagram falando do estatuto. Então vamos trocar muita ideia de Coringão, de como estão as coisas no clube, parte política, vai ser muito legal. Quando o seu episódio também, não deixem de conferir. E é isso. Lucão, obrigado. Vladão, obrigado. Tamo junto. Até a próxima, hein? Tamo junto, Fê. Tamo junto, Vlad. É isso. Espero que quem ouviu até aqui tenha curtido mais uma resenha nossa. É isso. Tamo junto e vai, Corinthians. É isso, mano. Muito obrigado. Você muito bem lembrou aí. Vai ter podcast esse final de semana. Coisa linda. A coisa que a gente gosta muito de fazer. Sempre resenhas muito boas. Esse vai ser um pouco diferente dos outros, que a gente conta muito mais de história. A gente vai falar um pouco mais de política, de atualidade do Corinthians, mas também é muito importante a gente fazer isso aí. E é isso, mano. Sempre bom estar com vocês. Muito obrigado pela paciência de horários. Muito obrigado a vocês também, galera que nos acompanha. Manda para os amigos, compartilha, esteja conosco, porque isso aqui é para nós, é um desabafo nosso, é uma parada nossa, de corintiano para corintiano. Obrigado, viu? É nóis, tamo junto. É isso, rapaziada. Valeu, tamo junto. Abraço a todos e vai, Corinthians.